Aquele pão quentinho você encontra aqui na Padaria Que Delícia. Variedade de bolos e muitas outras delícias, sem falar de um atendimento maravilhoso. Pensou em variedade de pães? Só aqui na Que Delícia você encontra. Rua José Paz de Abreu, 1236, Jardim Flamboyant, Cabo Frio. Lojas 1 e 2. Telefone 99603-0729. Há 18 anos, a Drogavet, líder em farmácias de manipulação animal, busca proporcionar o melhor tratamento através da manipulação veterinária. Pensando em tornar o momento de medicar o seu pet menos estressante, a Drogavet possibilita a manipulação do medicamento na dose certa, em diferentes fórmulas farmacêuticas, como biscoitos, géis, caldas, molhos e muitas outras. Em algumas destas formas farmacêuticas, é possível adicionar flavorizantes, que podem dar sabor ou cheiro de alimentos já conhecidos e amados pelo seu pet, como frango, bacon, carne e diversos outros sabores personalizados. É mais qualidade de vida tanto para o pet quanto para você, tutor. Faça-nos uma visita. Estamos na Rua Eduardo Magno Valadares 31, Centro Araruama. Telefone 2665-2434. Olá, boa tarde a todos. Hoje a gente inicia mais um programa Vida e Saúde e hoje a gente recebe também uma colega, né, profissional de saúde. Ela também se formou em farmácia, mas depois fez a transição dela de carreira para a medicina veterinária. E para a gente é com uma grande honra receber aqui a doutora Camila Espíndola, que vai falar um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua trajetória. Ela é especialista em oftalmologia, né, para pet, né, doutora Camila? Isso. Obrigada. O meu mundo aqui da oftalmologia, né, começou desde 2018, quando eu comecei a fazer estágio como veterinário aqui, também oftalmologista, e acabei sendo influenciada por ele. Mas antes disso eu rodei um pouquinho, né, me formei em farmácia em 2011. Cheguei a trabalhar na época, trabalhei em drogaria, trabalhei em farmácia hospitalar. Fiz vários estágios também antes disso. E aí foi quando eu ingressei na faculdade de veterinária, né, na Universidade Rural. E lá eu me formei. Uma das áreas que era assim, a minha opção era a fisioterapia e reabilitação. Comecei a estudar mais essa parte, mas acabei me distanciando. Eu vi que é um setor que não é tão assim, valorizado ainda atualmente. E aí eu conheci o professor Leonardo, né, que é o professor da Rural, da universidade, que ele me influenciou pela oftalmologia. No início eu não gostava tanto, achava que oftalmo é só olho seco, úlcera de córnea, que é mais ou menos
tudo a mesma coisa. E aí eu comecei a acompanhar ele, comecei a ver que as coisas não eram tão iguais assim e que era assim um universo totalmente diferente. E quanto mais eu estudei, mais eu me apaixonava. Comecei a trabalhar numa clínica, né, que até essa clínica é desse meu professor. Como os outros colegas, né, clínicos gerais, tinham muito medo de atender oftalmo, e sabiam que, por eu acompanhar ele, provavelmente eu saberia um pouco mais. Eles sempre me pediam uma ajuda, me pediam um conselho, né, sobre alguns casos. E aí, com isso, eu fui estudando cada vez mais e me apaixonando mais ainda. Que aí foi quando eu resolvi, de fato, me especializar. E, na realidade, assim, os meus amigos, né, os meus colegas de trabalho é que fizeram com que eu me especializasse, né? Por causa dessa demanda mesmo que tinha. Eles achavam que eu sabia um pouquinho mais e aí eu buscava saber um pouco mais para conseguir atender essa demanda. E aí essa paixão só cresceu cada vez mais. Mas você faz oftalmo em todos os animais, pequeno e grande porte? Faço em pequeno e grande porte. É claro que a demanda é muito maior em pequenos animais, né? Que é cão e gato. Mas de vez em quando a gente atende cavalo, aves também. É mesmo? Uhum. Só que acaba que eles são muito específicos, né? Então eu não consigo traçar um planejamento, né, medicamentoso igual, sem o auxílio de um clínico daquela espécie. Então eu preciso de um auxílio, ou seja, do clínico geral de silvestres, né, ou do veterinário de grandes animais. Ah, que legal. Aí é um trabalho em conjunto. Sempre? Sempre. Assim também acontece para outras especialidades também? Se fosse nefro, cardio? Sim, também. Também acontece. Que interessante. Porque são espécies assim, muito específicas, né? Vários medicamentos que a gente usa, por exemplo, no cão e no gato, o cavalo, por exemplo, a gente não consegue usar. Ou para uma ave, né? Uma dose muito pequena, muito restrita. Então, é muito específico. A gente precisa ter esse auxílio para poder traçar o melhor tratamento para o animal. Mas, a título de curiosidade, até porque você também é farmacêutica, a principal forma é de colírio, pomada, de uso tópico? A principal forma é colírio e pomada. Quando esses animais eles têm uveíte, né, que é a inflamação do olho, tem uma quebra, né, da barreira ali hematocular e aí a gente consegue fazer com que alguns fármacos eles tenham uma absorção melhor. Fármacos até administrados de forma sistêmica. E aí sim a gente consegue usar um antibiótico via oral e aí vai ter sim alguma ação no olho, mas no geral é colírio e pomada, principalmente colírio. É mesmo? Desde a ave até os equinos, bovinos? Sim. Equino é uma espécie que ela é um pouco mais complicada para poder a gente aplicar colírio. Então, a gente precisa lançar mão de alguns métodos para que essa aplicação seja um pouco mais eficiente. Existe uma outra via também, que a gente chama de subconjuntival, que a gente faz uma injeção embaixo ali da conjuntiva. E dependendo do fármaco que a gente utiliza, ele fica ali alguns dias ali eluindo, né? E dá uma melhora um pouco mais rápida, até para evitar de ter que ficar aplicando o colírio toda hora no animal. A gente usa muito disso em equinos. Mas como que faz essa aplicação? E com ele sedado? Normalmente não precisa sedar. Se for assim, um animal mais assustado, a gente precisa fazer uma sedação, né? Que é só um tranquilizante, só para ele ficar um pouquinho mais devagar. No caso do equino, a gente precisa fazer um bloqueio locorregional, né? Com anestésico local, para poder diminuir essa mobilidade da pálpebra, que eles têm a pálpebra muito forte e com isso a gente não consegue abrir o olho dele totalmente de forma a expor, né, a conjuntiva. E aí com colírio anestésico a gente consegue fazer a aplicação ali. Mas se fosse um animal muito dócil, a gente não precisa nem sedar, só mesmo o bloqueio regional com a lidocaína. E o colírio anestésico. Aí você abre e aplica o medicamento? Isso. Aplica uma injeção? Aplica uma injeção ali no olho. E ele deixa? Ele deixa, porque como ele tá... Né, no caso dos animais que são mais assustados, ele está sedado. Se for um animal muito dócil, né, se tiver o bloqueio, né, do nervo auriculopalpebral, ele não vai ter tanta mobilidade da pálpebra. E aí isso faz com que ele permita essa injeção. Cachorro, né, e gato, como a gente consegue conter mais facilmente, se for um animal dócil, a gente consegue fazer sem nenhum tipo de bloqueio. O colírio?
A própria aplicação Mentira. subconjuntival também. Só mesmo com colírio anestésico. É mesmo? Aí a gente aplica ali uma gotinha do colírio anestésico, espera fazer o efeito de 5, né, a 10 minutos e aí aplica. Se for um animal dócil, só com tensão mecânica mesmo a gente já consegue fazer. É que ele vai ficar agoniado, né? Mesmo que ele não esteja sentindo, né? Da gente aplicar no olho. Porque ele vê um objeto vindo até ele, né? E com isso ele se assusta. É natural, até com a gente mesmo. Né? Por cima no olho. Sim. Mas a principal via mesmo que a gente utiliza é a via tópica com colírio. Mas essa aplicação intraconjuntival só é feita pelo médico veterinário? Só pelo médico veterinário. Só o médico veterinário, assim, especializado consegue... Que você faz isso durante a sua consulta? Né? Sim. O tutor não faz, nem o clínico depois? Não, nem o clínico não faz. Quem faz sou eu. Caramba. E também, assim, em casos específicos, né? E também vai depender, claro, né, do comportamento do animal, do tipo de lesão que ele tem. E normalmente, assim, tem uma melhora muito grande, porque tem uma penetração intraocular também maior. Imagino. Aí com essa aplicação, muitas vezes, até o uso tópico pode ser, né? Sim, a gente diminui a frequência, por exemplo. Às vezes, um fármaco que deveria ser aplicado, não sei, a cada 4 horas, a gente consegue fazer com que a aplicação seja a cada 8, a cada 12. Mesmo assim, ainda tem que... Sim, mesmo assim. 2 a 3 vezes ao dia. Sim. Caramba, porque também dá muito... Até para conter, né? Ter os animais grandes. Sim. E aí, em grandes animais, outra coisa que a gente consegue fazer também para poder facilitar essa aplicação do colírio, né? Pode ser colocado também um dispositivo que você implanta aqui embaixo da pálpebra, né? Você vem com uma agulha, só que para fazer isso o animal realmente tem que estar sedado. E implanta um dispositivo ali e fica um catéter, né? Um tubinho aqui atrás. Fica preso ali na crina do animal. E depois você vai ali aplicando com colírio. Esse dispositivo ele já está ali embaixo da pálpebra do animal e aí fica eluindo o colírio. Às vezes, assim, aqueles animais que são mais arredios, né? Precisam de um tratamento mais intenso e que não dá para você ficar contendo toda hora. Isso facilita também bastante o tratamento. Mas costuma ser antibiótico, né? Antibiótico, a gente usa muito corticoide também. Anti-inflamatório. Muito corticoide. No caso de úlcera, né? Para casos de úlceras, o corticoide ele é proibido. A gente não pode usar, porque acaba diminuindo ali a cicatrização da úlcera. Mas, na maioria das vezes, a gente precisa usar. E, às vezes, até associados também, né? Sim, muitas vezes a gente usa associado o antibiótico com o corticoide. É mesmo? Sim. Onde que você atende? Para quem está em casa, né, que puder, né, que pode conhecer, quem quiser marcar uma consulta. Onde é seu consultório, doutora? Eu não tenho consultório próprio, eu atendo em Juiz de Fora como volante em algumas clínicas lá, no Estrada Real e no Vetincor. Aqui na região dos Lagos eu atendo em algumas clínicas também como volante, como a Vetdort, atendo isso em Cabo Frio, em Araruama eu atendo na Clínica Animal Center, na Clínica Amor de Bicho, na Pet Piccoli. E aí, quando o veterinário solicita, né, eu vou até a clínica e faço os atendimentos. Então, na verdade, eu fico rodando nas clínicas. Oftalmológicos? Sim. Eu não fico fixa num lugar. Imagino. Até porque não é uma especialidade, conforme a gente conversou aqui antes do programa começar, que a gente encontra muitos profissionais, né? Não encontra. Uma área nova, na verdade, né? Tá surgindo agora. Os equipamentos, eles são também muito caros. Isso dificulta também até a inserção do profissional no mercado de trabalho, porque são muito específicos. E muitos testes, muitos exames que a gente faz nos animais são os mesmos que a gente faz, quer dizer, que o médico humano, o oftalmologista, faz também no humano, como fundoscopia, né, que é o exame de fundo de olho. A gente usa um oftalmoscópio, até o oftalmoscópio que eu uso é o mesmo que é usado na medicina humana. E tonômetro, que é para poder você aferir a pressão intraocular. A gente usa também biomicroscopia, que é a lâmpada de fenda, né? Aquele aparelho lá que quando a gente vai no médico coloca o queixo. Aquilo ali funciona como se fosse um microscópio mesmo, né? Ele tem um aumento de 10 a 16 vezes. Isso no caso do portátil. Então, os exames básicos que a gente faz
muito parecido com o da medicina humana. E são aparelhos assim muito específicos, né? Você opera? Opero também. É mesmo? Eu faço também serviço de microcirurgia, né? Meu microscópio cirúrgico, ele é portátil, e aí isso também me dá mobilidade para fazer cirurgia em qualquer lugar, né? Consigo operar nas clínicas, fazer uma cirurgia, né, que é relativamente assim de alta complexidade, né, que é uma cirurgia realizada embaixo do microscópio. E aí eu consigo oferecer esse serviço também. É mesmo? Mas em que casos de patologias que o animal precisa passar por uma cirurgia como essa? Catarata? Catarata. Miopia? Miopia não, porque a gente não consegue nem detectar qual é o grau do animal. Legal. A gente não consegue detectar. Mas catarata é operado com microscópio cirúrgico. Em casos de úlcera muito profunda, aquelas úlceras, né, que tem de 50% da córnea, né, atingida, deteriorada, normalmente se faz necessário fazer uma cirurgia para poder evitar de que o animal tenha perfuração desse olho. Perfuração ocular também. Não é porque um olho está perfurado que a gente não tem chance nenhuma de conseguir recuperar ele. Muitas das vezes a gente consegue sim corrigir. É necessário, às vezes, a gente lavar a câmara anterior, né, que é uma parte interna ali do olho, fazer debridamento de íris quando ela fica ali no local ali da úlcera. E aí, logo após fazer um enxerto, fazer às vezes até um transplante de córnea que a gente também faz. Mentira, mesmo? Isso tudo a gente faz com microscópio cirúrgico. E são fios, assim, muito finos, mais finos do que um fio de cabelo. Então, que a gente não consegue enxergar nem a olho nu, praticamente. É muito fininho. Mas também existe uma campanha de doação de córneas e até de demais órgãos dos animais? Não existe essa campanha. Quando existe a demanda, né, do transplante de córnea, a gente... Um animal que precisa. Um animal que precisa, e se algum outro animal, né, tiver vindo a óbito, ali recentemente, a gente consegue coletar essa córnea. E aí, nesse caso, a gente pede autorização para o tutor. Fora isso, nada mais, né? Também aproveitado dos animais, não né? tem. Infelizmente, a gente ainda não tem, né? Transplante de órgãos, até por uma questão ética também. Mas eu acho que é algo que está aí para evoluir, né? Pode ser que seja o futuro da medicina veterinária, porque nos últimos 10 anos evoluiu muito. Eu vejo. A oftalmologia mesmo também evoluiu muito. Hoje em dia tem veterinários, não são muitos no Brasil, na verdade, na realidade acho que só 1 ou 2, fazem até cirurgia de retina. É mesmo? Coisa que, sei lá, 20 anos atrás não se imaginava ter. Caramba. Você estava me falando no início do programa que a doutora Camila também atende num hospital lá em Juiz de Fora. Você iniciou o seu trabalho como oftalmologista num hospital veterinário. Isso, no hospital veterinário. Que atendia também pacientes para tratar problemas oftalmológicos. Sim. Lá nesse hospital, eu tô lá até hoje, em Juiz de Fora. E lá a demanda, né, por oftalmo também é bastante grande. É mesmo? E a gente vê, assim, que na rotina, algumas raças, né, têm predisposição por alterações oftálmicas, principalmente aqueles cachorros, né, com o focinho curtinho, né, que a gente chama de braquicefálico, como Pug, Shih Tzu, Lhasa, até que Lhasa nem tanto, mas Bulldog inglês, Bulldog francês. São raças que elas têm muitas alterações oftálmicas. E são as raças que atualmente as pessoas têm mais adquirido. Então, com isso, a demanda oftálmica também cresce. Esses animais realmente são os mais populares. Sim. Populares, assim, né, em uma quantidade maior, né, nas casas das pessoas, né? Sim. O Shih Tzu, principalmente. O Shih Tzu é o campeão, inclusive, das consultas oftálmicas, porque eles têm muitos pelos, né? Nem todas as pessoas tosam esses pelos, e aí esses pelos, em algum momento, eles acabam caindo no olho, o animal coça, e aí acaba tendo uma úlcera de córnea. Eles também são muito alérgicos. E, às vezes,
sei lá, após o banho, por exemplo, quando o tutor aplica algum tipo de perfume, alguma coisa, às vezes o animal tem alguma alergia ali próxima do olho. Vai coçar a pele, ele tem o olho muito exposto, né? O olho dele é muito exposto mesmo. E aí, com isso, também acaba coçando e lesionando o olho. O Shih Tzu, O né? Shih Tzu. Ele Além mesmo. disso, eles têm algumas alterações anatômicas também, né? Além de ter esse olho mais exposto, alguns têm uma dobrinha de pele, né, no cantinho nasal, que a gente chama de antrópio, que essa pálpebra ela enrola para dentro, né? E aí aquele pelo que tem ali na pele, ela fica fazendo um constante atrito. Isso acontece também muito com os pugs. Que a pessoa até dele se coçar e se machucar. Exatamente. E ali esse próprio pelo fazendo atrito, com o passar do tempo também leva a uma lesão de córnea. Seja uma lesão crônica, né? Ou aguda. Se for uma lesão crônica, que é o que a gente vê muito em pug, a córnea dele começa a pigmentar. Porque a córnea, quando ela é inflamada, né? Ela fica inflamada, começa a ter muita vascularização. Quando a gente tem muita dessa vascularização, os melanócitos que ficam na periferia, né, que são as células de melanina, elas vão acompanhando também os vasos. E aí, com isso, também deposita essa melanina na córnea. Com o passar do tempo, o olho do animal fica todo pigmentado e aí a imagem não consegue ser transmitida até a retina, o animal fica cego. Se não cuidar, fica cego. E como é que é o cuidar? O cuidar para esses animais que têm essas alterações anatômicas, é corrigir essas alterações anatômicas. Você opera e tira esse excesso, né? Tira esse excesso. Esses animais que têm o olho muito exposto, às vezes é necessário a gente fechar um pouquinho a pálpebra para corrigir, porque esses animais que têm a pálpebra muito grande, né? O olho meio esbugalhado. Isso faz com que a lágrima ela seja evaporada também de forma mais rápida. E aí, com isso, eles têm olho seco. Primeiro que normalmente eles já têm uma baixa produção de lágrima. E aí, essa pouca produção que tem é prejudicada porque a lágrima evapora muito rápido. Aí você dá uma costuradinha aqui. Isso, aí diminui um pouquinho a fissura palpebral dele. E não solta depois? Não solta. É mesmo? Não solta. E melhora muito a qualidade de vida deles. Sério? Você dá um pontinho em cada lugar? Nossa. Dá um pontinho em cada cantinho. Caramba. E aí, com isso, a gente consegue melhorar muito a qualidade deles, né? O olho a gente consegue, dependendo do estágio, né? Que esteja essa ceratite pigmentar, que essa pigmentação da córnea, a gente consegue reverter um pouco isso. Normalmente, a gente não consegue zerar, a gente não consegue fazer com que a córnea se torne totalmente transparente de novo, mas a gente consegue melhorar isso e aí diminuindo esse atrito, né, essas alterações anatômicas, a gente consegue melhorar a condição dele. Caramba, que interessante. É um mundo de informações também, né, a medicina veterinária. Sim. E você estava num universo tão diferente, né, até que se complementam. Né, mas você era formada em medicamentos, né, para uso humano. Não, mas a farmácia, ela me ajudou muito, na veterinária me ajudou muito. Porque eu fiquei muito tempo trabalhando em drogaria, né, ali na farmácia clínica, e isso me deu uma base muito boa, né, tanto durante os estudos ali em relação à veterinária, quanto quando eu me formei também. Isso me deu uma facilidade muito grande. A gente sabe que a farmácia veterinária, como, né, nós temos um parceiro aqui, deixo meu agradecimento à minha Drogavet, que é uma farmácia que tem ativos exclusivos, mas a gente sabe que muitos ativos hoje, né, prescritos para o animal também são de uso humano. Claro, né, que em doses diferentes, uma posologia, né, completamente diferente, mas que são os mesmos ativos são. Então, você já entrou no mercado já conhecendo nessas possibilidades, né, as formas farmacêuticas. Sim, isso ajudou muito. Não, assim, eu posso imaginar. Quando você começou a operar, foi lá em Juiz de Fora? Foi em Juiz de Fora. E aí, hoje, eu consigo oferecer o serviço, né, até de microcirurgia aqui na região. Coisa que eu acho que não tinha antes aqui. Eu também acho que não. Quando você é chamada aqui, é para emergências? Não, eu atendo aqui a cada 15 dias. Se por um acaso acontecer de ter emergência nesses 15 dias, eu atendo. Se não, aí, né, ou algum outro veterinário da região, ou se não tiver ninguém aqui na região para atender, o mais próximo vai ser em Niterói. É mesmo? É em Niterói.
Caramba. Porque lá tem clínica especializada, né, em oftalmologia. Ah, é? Tem. Veterinária, claro. Veterinária. É mesmo? Onde, em Niterói? Eu acho que Não, é só em qual São bairro? Francisco. É mesmo? Em São Francisco. A medicina veterinária está ganhando mais espaço, né? Sim. Nós temos aqui 2 universidades, né, que promovem o curso, mas não tinha antes, né? Então, assim, farmácia, veterinária são profissões que a gente não se formou aqui, né? A gente não tinha esses cursos aqui. Veterinário, então, eu acho que eles estão no 2º período. Tem uma das faculdades que ela tá um pouquinho mais avançada. Acho que já tá no 4º, 5º período. Deve ser a Veiga. Isso, a Veiga tá um pouquinho mais adiantada. Mas, assim, é recente na nossa região. E como, assim, vai crescendo o número, né, de formados, a tendência também é que cresça também a área de especialidade. Que é o que, né, o futuro, é a especialidade. Aí você... Hoje em dia a gente tem, né, na veterinária, oncologista, oftalmologista, cirurgião geral, neuro, né? Neurologista, dermatologista, acupunturista, fisioterapeuta. É mesmo? Todas essas especialidades. E tem, assim, muito mais, né? Nefrologista, cardio. É a tendência, né? A tendência é essa. Agora, eles estão até, além de se especializarem pela fisiologia, né, por partes, vamos dizer assim, por órgãos, também fazem hoje, né, para animais silvestres, para equinos, né, para animais pequenos. Sim. Coisa que há 20 anos atrás a gente nunca imaginava que isso ia acontecer. Era no máximo assim, o veterinário de grandes e de pequenos. Como isso. que evoluiu, né? Evoluiu muito. Nós recebemos aqui também uma veterinária semana passada, um mundo assim totalmente diferente, que era de animais marinhos. Ai, que legal. Como que uma médica estuda para cuidar de cavalo marinho? Que legal. Né, de peixes. Sim. Que você vê, assim, os desafios para você são imensos, porque imagina a anatomia de peixes para cavalo marinho, né? A gente, os mais convencionais, né, cachorro e gato, que também são diferentes entre eles. Sim. Nossa, você realmente precisa estudar muito. É bastante complexo. E a oftalmologia em si, né, muito do que as pessoas imaginam é que a oftalmologia é só o olho. Não é só o olho. Tem várias alterações sistêmicas que refletem no olho e que às vezes o tutor vai levar o animal para... tem uma manchinha aqui. Às vezes a manchinha não está causando nada, é só uma cicatriz de uma úlcera anterior. Mas quando a gente vai fazer fundo de olho, tem lá, né, um pequeno descolamento de retina, uma pequena hemorragia. E aí, examinando, às vezes a gente descobre que o animal está, por exemplo, hipertenso. É mesmo? Pelo olho, pela fundoscopia. Sério? Sério. Aí tem que ficar usando colírio, né, pro resto da vida. Aí no caso a gente precisa tratar de forma sistêmica, né? A gente tem que tentar descobrir a causa e aí descobrindo a causa a gente vai estar tratando o olho indiretamente. E muitas doenças iniciam primeiramente no olho e aí depois é que né, faz aquela manifestação sistêmica. Pensei que a hipertensão ocular no animal fosse igual no ser humano. Eu digo hipertensão arterial, sistêmica. Mesmo? Ela também dá alteração oftálmica, isso também acontece em humano. Só que às vezes o tutor vai levar, quero fazer um check-up no olho, porque acho que não está enxergando muito bem, não sei o quê. Aí quando a gente vai fazer a fundoscopia, a gente vê lá que tem uma pequena área de hemorragia. Vai aferir a pressão, tá alta. Afere de novo em outro momento, tá alta. O animal está hipertenso. E qual a pressão normal? É mais ou menos parecida com a de humano. É claro que, assim, os animais, eles ficam muito agitados durante a aferição. Aí a gente dá um desconto. Mas, no geral, assim, é bem semelhante a de humano. A gente considera, assim, a sistólica normal, pelo menos, até 160. Isso no animal que está mais agitado, animal arredio. Até seja 160. no pequeno ou no grande? No pequeno ou no grande. É igual? Em equinos, a gente não tem tanto hábito de ficar aferindo a pressão deles, não. A pressão arterial, não. Mas em cães e gatos, a gente afere com bastante frequência. É mesmo? Sim. Igual no ser humano? Coloca o aparelho aqui? Só que pra gente aferir a pressão nos animais é um pouquinho mais complicado. Imagino. Porque precisa da colaboração dele, precisa de pessoas para poder conter. Eles precisam ficar numa posição específica, né? Eles precisam ficar paradinhos. A gente precisa raspar um pouquinho a patinha também, que a gente usa um equipamento chamado Doppler. Na verdade, tem várias metodologias, mas o que a gente mais usa é o método oscilométrico, que é semelhante ao aparelho de pressão humana, aquele automático.
Mas o que é mais fidedigno mesmo é o Doppler. E aí a gente precisa raspar a patinha, né? E com o Doppler a gente fica ali escutando ali o pulso. Mentira! Que faz às vezes, na verdade, do estetoscópio, né? Que legal! No vaso. Ai, e raspa bem assim, na palma mesmo. Isso, Da patinha. bem na patinha mesmo. Que legal, porque ela E fica aí também muito coloca uma grossa, guiça. né? Aham. E aí coloca... É porque o pelo atrapalha, né? Passar o som. Sim. Mas, no geral, assim, a forma de aferir é mais ou menos parecida, só um pouco mais trabalhoso. E aí, se o animal tá muito agitado, não consegue ser contido, a gente não consegue aferir. Aí é mais difícil. Aí não dá pra aferir. Se for um animal muito agitado, normalmente a gente não consegue. Tem que ser um animal um pouquinho mais tranquilo. Caramba, e tranquilizando também, né? Ganhando a confiança. Sim, sim. Às vezes você não consegue da primeira vez, aí tem que tentar marcar no outro dia, também não consegue. Aí marca de ir na casa do tutor. E às vezes na casa do tutor aqui ele vai estar um pouquinho mais tranquilo aí, e a gente consegue fazer. Exatamente. É mesmo? Caramba. É porque nem sempre vocês sedam, né? Nem sempre, né? Não, e se sedar também vai refletir na pressão. E aí não tem como. Não dá pra sedar. Mas para avaliação oftálmica, né, tem muitos casos, assim, animais muito agressivos, que às vezes não dá nem para colocar a focinheira. Para eu avaliar o olho, às vezes eu preciso sedar. Porque acaba que eu fico, assim, um contato muito íntimo, né, com o rosto do animal. E aí não tem como, porque, né, a gente tem que se prevenir também. Muitas vezes a gente precisa sedar. Não, eu posso imaginar. E você seda com injeção? Sim, é com medicação injetável. Caramba, cara, muito Mas desafio. isso, assim, é em último caso. Se não for possível colocar focinheira, se não for possível diagnosticar de forma, assim, um pouquinho mais longe. Mas para fazer a avaliação completa mesmo em animal agressivo, é difícil. Às vezes só mesmo sedando ele. Seda pra você poder abrir o olhinho, né? Até pra conseguir chegar perto dele mesmo, né? Porque eu fico, pra fazer a fundoscopia, eu fico ali de cara a cara com o animal. Então, acaba sendo perigoso, né? Se for um animal agressivo. Então, às vezes é necessário. Não, vocês não são desse planeta, não. Porque é um ato de coragem. Tem que ser. Eu sempre falo que os animais, principalmente pets, né, são como crianças pra gente fazer exame, dar medicamentos, porque eles não cooperam, né, são alguns desafios, né, não se comportam como a gente gostaria. Pós-cirúrgico também é complicado, porque o animal às vezes não faz o repouso que deveria fazer. Você não tem como falar assim, olha, fica quietinho. Ele não vai ficar. Se ele quiser pular, ele vai pular. Olha, eu vou te falar uma coisa que, por experiência e pela minha falta de conhecimento também nessa área, eu tenho um Shih Tzu, ele tá com... Um Shih Tzu não, o Shih Tzu era muito bagunceiro. Aí eu doei ele e comprei um York muito mais bagunceiro. Eu não sabia que era tanto mais. Não dei sorte com isso. Eu quero castrar, ele tá com uns 9 meses. Mas eu tô preocupado com isso, porque ele é muito bagunceiro. Não vai ficar sossegado no pós-operatório. A castração é uma cirurgia... macho? É uma cirurgia, assim, relativamente tranquila. Então, acho que não vai ser muito problema do seu animal, não. Mas, por exemplo, assim, agora pra minha área, uma cirurgia de catarata. Imagina. É uma cirurgia que tem que fazer repouso. E aí... E fica o tampão no olhinho? Não fica com tampão, não. Se o animal não faz repouso, pode ter descolamento de retina, pode dar, assim, vários problemas. Já pode dar, mesmo com o repouso bonitinho. Sem o repouso, então, aí a predisposição é ainda maior. É mesmo? Acontece. Vocês, né, veterinários, também usam as mesmas técnicas no humano? A mesma técnica. A mesma técnica. Que é a de facoemulsificação, né? Que você entra ali com um bisturi muito fininho, faz uma incisão na cápsula do cristalino, né? Que é a lente do olho, com o facoemulsificador, que é um aparelho. Ele vai quebrando a catarata, né? Que é a lente ali com a opacidade, vai quebrando, vai sugando, e vai meio que como se estivesse lavando o olho por dentro, né? E aí, depois que remove todo aquele conteúdo ali de dentro daquela cápsula, vem com uma lente intraocular e aí coloca lá dentro dessa cápsula da lente. Caramba! E aí, sutura. A cirurgia é muito semelhante à cirurgia de humano. Só que é uma cirurgia que ela tem uma tendência de inflamar um pouco mais em relação ao humano, né? E até o pós-cirúrgico também é um pouquinho mais complicado. Imagino. O ambiente tem que estar limpo. Sim, o ambiente é todo estéril.
Não, mas depois em casa, né? Que é um desafio grande. Em casa é um outro desafio. Tem animais que às vezes a gente tenta até assim fazer alguma medicação manipulada até para poder tranquilizar um pouco o animal no pós-cirúrgico. Mas nem todos os animais assim a gente consegue ter um efeito bom. Às vezes ainda assim o animal fica agitado. Ele também só vai ter catarata se ele for um animal velho, idoso? Não. Tem animais que têm predisposição de nascer... podem nascer já com a catarata, que é a catarata congênita. Isso também acontece em humano. Isso é uma alteração genética mesmo. E tem a catarata que ela pode desenvolver assim, juvenil. E também pode acontecer de ter catarata decorrente de outras doenças, como, por exemplo, diabetes. A diabetes no cão também, ela também faz com que a catarata seja formada. E assim, de forma muito rápida. Às vezes, a única alteração que o tutor percebe no animal, quando o animal está diabético, o meu animal ficou cego. Ontem ele estava enxergando e aí hoje ele acordou, ele está cego, não está enxergando nada. Aí vem para poder fazer a avaliação oftálmica, que a gente vai ver o animal está com catarata. Quando a gente vai aferir a glicemia, tá lá, a glicemia alta, 400 e pouco, 600 e pouco, às vezes o aparelho nem lê. E aí a gente acaba diagnosticando dessa forma. Porque eles não falam, né, o que sentem. Né? Mas qual a relação do diabetes com a catarata? Ele muda todo o metabolismo, né, do sorbitol ali na lente no cristalino, e aí faz com que tenha a opacidade. É mesmo? E é uma catarata que, assim, ela fica um pouco mais pesada do que a catarata, por exemplo, de um animal mais velho, que é a catarata senil. E aí, se a gente não operar, tem uma tendência muito grande dessa catarata se deslocar, dessa lente se deslocar e luxar a lente, né? Ela se desprender e ou ir para frente do olho do animal ou ir para trás. Que aí pode gerar glaucoma, uma inflamação muito intensa e por aí vai. Você que universo que é, né? É muito grande. É o universo mesmo, oftalmo. Não, e é uma área que você só pode trabalhar com material extremamente estéril. Sim, material extremamente estéreo, material, assim, altamente específico, que você só vai usar para oftalmo. Eu imagino. Você deve transportar vários dos seus equipamentos, Sim. né? Os equipamentos, inclusive, assim, a gente precisa fazer até seguro, porque são equipamentos muito frágeis. Então, se um animal der uma cabeçada ali, ele, né, derruba ali no chão e aí cai aquele equipamento, pronto, você não consegue mais trabalhar. E outra coisa também, como eu trabalho como volante, né, tem o risco ali de ter algum tipo de acidente, assalto, esse tipo de coisa. Então, a gente precisa até mesmo fazer seguro disso tudo. Nossa, eu imagino. Principalmente assim, de assalto mesmo, né? Sim, é perigoso. Mesmo não sendo equipamento que qualquer, né, pessoa utilizaria ou que saberia também manipular. Sim. Você atua nessa área de oftalmologia há quanto tempo? Desde 2018 eu estudo isso. E aí, desde 2019 eu já comecei a atuar na área. Eu só fui me especializar um pouquinho mais pra frente, mas desde 2019 eu atendo oftalmo. Caramba, que interessante. Porque eu já acompanhava, né, meu professor, fazia iniciação científica na área. E aí eu acabei me interessando, né? E quando eu formei, acabei começando a atender. Dentro da clínica geral, não como um veterinário especializado, mas dentro da clínica geral já atuava como na área de oftalmo. Eu imagino. Ah, que interessante, porque para mim que sou farmacêutica, que lido, como você bem sabe, né, com saúde humana, Sim. É um universo completamente, sabe que a cada médico veterinário que a gente entrevista aqui, acho que quem acompanha a gente em casa aprende, porque mesmo que a gente tenha pet, como eu tenho, como a maioria das pessoas tem pequenos animais em casa, saber mesmo, a gente não, né? Não sabe. A gente sabe do básico, aquele risco do verme do coração, né, os cuidados para evitar... pulga e carrapato mesmo, né, nos nossos animais em casa. Agora a gente viu falar aí sobre essa outra doença agora também sendo transmitida pelo carrapato estrela. A febre maculosa? Isso, a febre maculosa. Então, assim, a gente tem um cuidado muito caseiro, né, com o nosso animal em casa. Você falou sobre raspar a patinha. Então, para alguns pacientes, né, alguns pets, até seria o ideal que eles utilizassem aquela luvinha no pé, né, nas patinhas. Mas você fala para qual motivo?
quando sai de casa, mesmo eles morando em apartamentos ou em casas, né, em imóveis maiores, ou que tem um espaço maior, que tem espaços com grama ou com cimento, mas para o casquinho ele não ficar muito, muito grosso. Acredito que não, porque assim, já foi a natureza deles, né? Desde que o animal já tem aquele contato ali com areia, pedra, esse tipo de coisa, vai formando aquela calosidade um pouco maior. E aí o animal mesmo ele vai se adaptando. É claro que ele não pode pisar, né, num piso que esteja muito quente, com pedras pontudas, que ele vai acabar se machucando. Mas, no geral, assim, para pisar numa areia, num gramado, não há necessidade, não. Né? Eles são adaptados para isso. A não ser aquela patinha que realmente só vive em apartamento e nunca viu uma areia, né? E pode ter até alguma reação alérgica. Estilo meu, então. Eu comprei as meinhas e ele tirou todos. É difícil eles se adaptarem. Muito difícil, muito difícil. Para ele é um brinquedo, um outro brinquedo, né? Uma coisa estranha que ele pode jogar para um lado, jogar para um outro, né? Como se fosse um pedaço de tecido que ele pega, arranha, né? Arranca um pouquinho para os pedacinhos, né? Com o dente. E eles são muito... Um cachorro hoje, um animal de pequeno porte, ele é criança, assim, ele é bebê até quantos meses? Até 1 ano, mais ou menos, né? Na verdade, tem alguns estudos que falam que o animal, o cão, por exemplo, né? Ele tem uma mentalidade... Um cão adulto, ele tem uma mentalidade de uma criança de 5 anos. É mesmo? Então, assim, ele é brincalhão, ele sabe que ele tá fazendo besteira, mas ele não tem, assim, tanto raciocínio. Mas ele sabe quando ele tá fazendo besteira. Tem alguns estudos que apontam isso. Nossa, imagina, então, os pets, então, é igual o meu, de 8 meses, menos de 1 ano. Sim. 3 meses, 4 meses. Aquela fase que eles estão comendo tudo em casa. Acho que a fase mais complicada do animal é essa. É muito difícil de educar. E tem animal, às vezes, que a gente precisa até lançar mão de adestrador, né? Também não é um profissional que a gente vê muito, né? Não é. Aqui na região a gente não vê muito profissional na área, não. A maioria das úlceras que você cuida oftalmológicas são porque o próprio animal se agride, seja por coceira... Claro Normalmente que ele faz sem querer. Porque o próprio animal se agride, seja por alguma reação alérgica, às vezes um cisco que caiu, ou trauma mesmo. Às vezes, você estava correndo num local que tem um galinho e esbarrou. Ai, meu Deus. Né? Isso acontece muito. E tão sensível. Muito. Sim. E tem alguns tipos de úlcera também que elas aparecem de forma espontânea. Principalmente naqueles animais que têm doença endócrina, como o hiperadrenocorticismo, né? E são úlceras que podem abrir espontaneamente, são as mais chatas de tratar. A gente precisa ter assim, um apoio muito grande do tutor. Até assim, um pouco difícil essa conversa com o tutor, porque o animal ele precisa ficar com aquele colar elisabetano, né? Aquele cone, 24 horas por dia, o tempo inteiro, até que essa úlcera cicatrize por completo. Até para dormir. Até para dormir. E a maioria dos tutores não entendem isso. E o animal não tem uma boa recuperação. Às vezes uma úlcera assim que seria para cicatrizar em coisa de 7 dias, leva assim 1 mês para conseguir cicatrizar, porque o animal né, ele se automutila, ele acaba mesmo agredindo a Mas é porque, e durante esse processo, o animal quer tirar, ele chora, ele fica todo agoniado. E aí o tutor fica com pena e tira para dormir. E nisso, não, mas eu tô vendo, ele dorme comigo, eu tô vendo. Aí eu pergunto, e se você estiver dormindo, como que você vai ver ele coçando, como que vai tirar a patinha? Não tem como. E é uma conversa muito séria que a gente precisa ter com o tutor. Alguns entendem. Outros entendem e mesmo assim continuam removendo. É difícil. É muito difícil. Nós tratamos um pet lá na farmácia, alguma alergia. É um cachorro idoso, pelo que eu observo, né? Ele asa também, com muita coceira no ouvido. Então ele quase se machucava aqui no ouvido. Quando tomava prednisona, melhorava. Então, por isso é um processo alérgico, que coçava. Sim. Se tomasse prednisona, melhorava. Também tinha ido a um clínico geral. E ele também prescreveu também o colar elisabetano e a tutora tirava, porque era a agonia do cachorro, né, de tirar e tudo. Não é fácil. E tem animal que às vezes acaba até perdendo o olho. Não só a visão, como perder o olho porque o tutor não adere ao colar. É mesmo? É difícil. Ai, coitado. Às vezes uma alteração oftálmica que seria assim relativamente fácil de tratar, né, acaba se tornando difícil por essa adesão. Aí você faz a remoção e ele fica sem um olhinho. Infelizmente, assim,
É o que a gente menos gosta de fazer, sabe? Claro. Mas infelizmente tem animal que acaba acontecendo isso, porque o tutor não adere ao tratamento. Nossa. E o colar, ele faz parte do tratamento. Muitos tutores não colocam. Importantíssimo, né? É importantíssimo. Nossa, até pra você remover. Inclusive, eu até, assim, os tutores, né? Eu atendo muitas pessoas que são de longe. Por exemplo, em Juiz de Fora, tem pessoas que andam 200 quilômetros para chegar até do Juiz de Fora e conseguir ter um atendimento especializado em oftalmo. Então, eu mesma já dou a instrução para eles. Olha, se seu animal tiver qualquer problema oftálmico, me liga, me manda mensagem, me manda uma foto. Antes mesmo de conseguir atendimento, já coloca um colar. Porque isso já vai evitar muito dele lesionar e piorar a situação do olho. Ah, verdade. Eu falo assim, a primeira coisa que você tem que fazer antes de conseguir a consulta já é colocar o colar. Se o animal tá com o olhinho fechadinho, tá coçando, coloca o colar elisabetano, porque vai ajudar muito. E a prevenir, né, um agravamento. Sim. Tadinho também, ele não me entende até de se machucar. Sim. Nossa, nem eu tinha noção É. que a melhor coisa era fazer isso. A melhor coisa. Antes de conseguir atendimento, já coloca um colarzinho. Acho Porque que ele essa vai região, lesionar né, e vai piorar. Né, assim, né, de ouvido e... Sim. Pele também, né? Se o animal tem alguma alergia de pele. O principal é isso. E alguns tutores, né, que aderem a isso, né? Acontece qualquer coisa em casa, né? Às vezes a pessoa tá lá, 100 quilômetros, não consegue, né, levar o animal de madrugada, ou não vai ter veterinário de madrugada para poder atender. E aí eu já dou as instruções, olha, faz isso, faz aquilo e traz amanhã. Porque se ficar ali, imagina, ficar ali a noite inteira coçando o olho e chega no dia seguinte já com o olho perfurado. Ai, meu Deus. E chega mesmo. Eu acredito. Aí a piora no teu próprio quadro infeccioso, né? Da patinha suja, do ambiente. Sim. Do sangramento. Caramba, não sabia que podia agravar tanto assim, não. Pode. E assim, qualquer alteração oftálmica evolui muito em 24 horas. Imagino. Principalmente se tiver contaminação bacteriana. Essas bactérias, né? Algumas bactérias, elas produzem enzimas colagenases. E essas colagenases, elas vão literalmente degradando a córnea. Vão degradando. Mentira. Com isso, a piora é muito rápida. É mesmo? É muito rápido. Pode até ficar cego. Pode ficar cego. Tá E é assim, de um dia pro outro. Vão degradando a córnea? Caramba, que complexo. Não sabia que era tão difícil assim, rápido. não. É. É muito rápido. E não é nem que o ambiente em que o pet está inserido é sujo. É natural do ambiente mesmo. Sim, é natural do ambiente. Mesmo que a gente... Eu andar hoje no almoço, na hora do almoço eu fui em casa, ele tinha feito cocô. Aí eu já limpo logo, não deixo. Quanto mais ele ficar se esfregando ali, pior é. Que não adianta, sobe no sofá, né? No sofá da sala, na cama da minha neném. Então, o próprio pet mesmo entra em contato com as fezes com muita facilidade. Fezes, urina. Sim, pode ser bactéria também que já é própria ali do ambiente, ali do próprio olho mesmo, da própria córnea. Só que se você tem ali um local de lesão, né? Ela pode ter uma desbiose, ela pode se proliferar de forma mais intensa, né? E aí acontecer isso. Fazer uma lesão ainda maior. Exatamente. Com o passar dos anos, a medicina veterinária fez cada vez mais especialistas. Nós recebemos um médico também aqui, ele é especialista em cirurgia neuro. Que legal. Eu parei no neuro porque ele opera principalmente coluna. Né? E também é uma área também muito específica para animais também, de uma forma geral. Sim, né? é uma área que está crescendo muito. Não, e você pode pensar, né? Desde de um gatinho pequeno até um cachorro de grande porte, ou um cachorro de uma raça maior, que eu não sou muito especialista em raças, né? E tem algumas raças também que elas têm uma certa predisposição até alteração de coluna, né? Como aqueles baceis. É mesmo? Aqueles cães que são mais compridos, né? Eles têm uma predisposição até alteração de coluna. Não, eu posso imaginar. Porque a coluna deles é muito grande em relação, né, aos membros. E aí isso acaba tendo uma alteração mecânica ali. Fora outras raças também, né? Os braquicefálicos também são campeões. E aí é uma área também que está crescendo bastante. Hoje em dia a gente tem meios de diagnóstico, né? Melhores e mais eficazes. Por imagem. Por exemplo, tomografia, ressonância magnética, a gente já tem no Rio. Há, 20 anos atrás a gente também não tinha. Então, aqui é só tomografia, aqui em Cabo Frio? Aqui em Cabo Frio a gente ainda não tem tomografia, se eu não me engano, só tem em Rio das Ostras e Niterói. Mas já temos também ressonância. Ressonância magnética tem no Rio.
É mesmo? Fora isso, o método diagnóstico por imagem é mais radiologia, ultrassom? Sim, radiologia e ultrassom. Alguns exames contrastados também, né? Até raio-x contrastado. Ainda faz o Mas contraste. até para planejamento cirúrgico, né? A tomografia ou a própria ressonância é muito melhor. Ah, sim, com certeza. Nossa, são muitos desafios para vocês, muitos. Quando precisa, vocês prescrevem um exame. Quando é um exame como esse é imprescindível, o doutor tem que levar lá na clínica distante, como é o ser humano, e volta e traz para o médico ver. Só que a diferença do animal, né, que o animal, para fazer um tipo de exame de imagem desse, né, como tomografia ou a própria ressonância magnética, o animal ele precisa ser anestesiado. Acho que a maioria das pessoas não tem muita noção disso, né? Que o animal ele precisa ficar totalmente parado, imóvel. Então, é uma anestesia geral. E aí, com isso, também um exame que acaba encarecendo um pouco também, Imagina. né? Porque até para fazer anestesia geral, você precisa de outros exames, né? Exames pré-anestésicos, como consulta com um cardiologista, né? Para poder avaliar a função cardíaca se está tudo ok. Exame de sangue mais completo. Caramba, tudo isso para fazer o exame ainda. Para fazer um exame. Caramba. Eu tenho um vizinho, ele carrega o York dele num carrinho, um York mais velhinho. Tá fazendo químio. Então, você vê esses animais também, né, passando por esses tratamentos assim, muito mais complexos. A gente não via antigamente, né? Sim. E hoje em dia os animais, eles estão, por causa disso, né, eles estão vivendo muito mais. Hoje, com uma certa frequência, a gente vê um animal com 16 anos, 17 anos. Antigamente não passava muito de 10 no uso, né? Antigamente não se passava muito disso, não. 16, 17 anos? Caramba. Tem animais, assim, com 20 anos, 21 anos. Não, eu penso, a minha filha tem 2 anos, eu penso ela vai chegar, né, à adolescência, né, com o mesmo cachorrinho. Sim. Só que acaba que, assim, os pets hoje, eles têm um outro lugar na família, né? Eles fazem parte da família. E o que acontece também é que as pessoas esquecem que eles, naturalmente, eles vão viver menos que a gente. Né? Em algum momento eles vão começar a ficar doentes, vão começar a dar algumas alterações aqui, assim como também nós... Também acontece com a gente também, né? Quando vai ficando mais velho. E aí as pessoas esquecem que vai chegando ali, dependendo da raça, 15 anos, 16 anos e... Né? Às vezes é uma idade mais limítrofe do animal, não vai muito além disso. Que começa a desenvolver doença renal, doença cardíaca. Ou é o próprio envelhecimento mesmo, né? Das células. A gente vê que hoje a gente tem, né? Assim como nós estamos na Drogavet, hoje o médico pode prescrever, tem a possibilidade de tratar, de prevenir no animal. Com nutracêuticos. A prevenção é tudo. Com vitaminas, né? Com minerais. A prevenção Eu não sei se aplica pro pet, pros animais na sua área. A gente tem a possibilidade no ser humano de prescrever teína, né? Que é a luteína, né? A gente prescreve também. É mesmo? A gente prescreve também. É. Só que normalmente a gente prescreve em algumas situações específicas, né? Animais que já têm uma predisposição ali até algum tipo de degeneração, ou quando tá bem no iniciozinho ali de degeneração de retina, a gente prescreve também esses antioxidantes. É mesmo? E dá um efeito muito legal. Eu posso imaginar. Os antioxidantes, de uma forma geral, eles previnem muitas doenças, né? No adulto e nos pets são uma alternativa, né? De prevenção de doenças. É porque não são muito baratos. Né? A luteína, então, eu não sei, né? Sai caro, um pouco caro. Então, assim, não é em todo caso que a gente prescreve até por conta do custo, né? E não é todo mundo que consegue arcar com esse custo. É porque não é uma coisa que você prescreve 30 cápsulas para agora. Sim. Né? Eu trabalhei próximo... É uso contínuo. De um médico veterinário humano. Ele prescrevia sempre vitamina C, vitamina E e luteína, sempre. Daí era vitamina C, assim, de 2 gramas, altíssima. Vitamina E, acho que era 1000 e luteína, acho que era de 10 ou de 20. Porque tem fator de correção nela, né? Então, você observa que são doses de antioxidantes, anti-inflamatórios, né? A vitamina E também é altíssima. Sim. Né? Tudo isso focando, né, nessa preservação, né? Vamos dizer assim, né? Da mácula, né? Todo o trato ocular ali do paciente. Às vezes o farmacêutico até se assusta um pouquinho com a dose. É isso mesmo? Tá certo? Né? Aí liga para poder confirmar se é aquilo mesmo, porque a dose realmente às vezes é um pouquinho mais alta mesmo. Dos animais que você prescreve também é por quilo? Também é por quilo. Alguns tipos de medicamento, né? Alguns nutracêuticos é por animal, né? Mas na maioria das vezes é por quilo. Miligrama quilo.
Uns é por animal? Isso. Quando são muito leves. Vitamina E, por exemplo, é por animal. A dose é por animal. Independente do peso dele? Sim. Que interessante. Isso assim, em relação a algumas literaturas, né? Outras usam por peso também. Eu não lembro, mas também recebemos também que uma médica também que ela falou que acho que eram as aves, que a prescrição era por taxa metabólica. Sim, sim. Que aí faz todo aquele cálculo alostérico, né? E aí você consegue fazer de acordo com a taxa metabólica. Até para cavalo também, né? Às vezes você quer usar alguma droga que não tem ainda nada parecido, nada com aquele efeito que você quer ter para um equino, e aí tem que fazer todo aquele cálculo de acordo com a taxa metabólica dele para você conseguir usar. Sim, sim. Olha, você sabe que eu de vez em quando eu falo isso aqui. Eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, sempre gostei de estudar, sempre. Mas como que eu aprendo com o programa? A cada convidado que eu recebo, que eu converso, eu acho que se eu recebesse assim, cada especialidade, a gente ia aprender mais e levar mais conhecimento para quem está em casa. Você quer deixar o seu telefone de contato, quem quiser marcar uma consulta com você, ou seu Instagram, um meio de comunicação que você prefira, doutora Camila? Claro, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, é Camila com 2 L's, oftalmovete. E aí, se precisar de consulta, atendimento, parceria, é só deixar lá uma mensagem lá no direct que eu respondo. Camila Oftalmovete, também vou te adicionar lá também. Que interessante, Camila. Olha, que você tem uma trajetória, sabe assim, de ascendência cada vez maior, porque é uma área, né, que a gente não tem muitos profissionais, né? Até com esse know-how e com essa habilidade também de tratar esse tipo de doenças nesses animais. Obrigada também por ter aceito o nosso convite, tá? Eu é que agradeço pelo convite. Nosso programa está chegando ao fim, mas como que você dividiu um pouco com a gente, né? Informações tão importantes e tão, que a gente não conhecia, não é o nosso universo mesmo, né? É o que você falou, eu também achava que não tinha nada demais no olho do animal, no máximo uma remelinha que eu tiro de vez em quando. Antes de eu começar a estudar, eu achava que era tudo igual, é só úlcera de córnea, olho seco e é isso. Mas depois a gente vai estudando e vai vendo que realmente é um universo. Porque a gente já sabe que pelo menos, você me falou ainda mais, que eu achava nada demais, um pelinho ali na frente do olho do bicho, eu sabia que está incomodando a visão, né? Mas como que é importante tirar, né? Sim. Até foi como você falou, incomoda a gente, né? Que é uma área muito sensível, né? Muito obrigada, tá? Eu que agradeço pelo convite. E a gente agradece imensamente. Queria também agradecer a você que está em casa, quero agradecer os nossos parceiros também, do Açaí do Forte, também é uma grande amiga, parceira. Queria também agradecer ao Armando, lá da Drogaria do Povo também, um grande amigo aí de muitos e muitos anos mesmo, um irmão. E também queria agradecer, não posso também deixar de deixar um abraço para o Matheus, meu amigo, que não está aqui comigo hoje ele não pôde vir, lá da Padaria Que Delícia. E um abraço para você, que toda semana acompanha a gente em casa, que confia no nosso trabalho. O meu Instagram, eu sempre falo, é doutoratalita.barbosa. Qualquer dúvida sobre saúde, pode também me mandar uma mensagem lá. E eu espero você na semana que vem no nosso próximo programa. Até lá!